Pode começar. Vamos então à nossa pergunta geral, né? Face a essas identidades de verso, de forma de diálogo, entre essas três manifestações são feitas pelas mesmas pessoas, a gente queria saber quais as aproximações e diferenças na parte musical dos ombros, dos calangos e das folias. Sim. É evidente que a gente percebe que as figuras sociais ali, elas estão meio que se permeando todos esses três gêneros, formas musicais que a gente vai ver, né? O calango, o jongo e a folia. Em algumas situações eu percebi que o mesmo cara que faz o jongo, ele está cantando no calango também, ele também está na folia, enfim. Eles estão circulando em gêneros diferentes. O que eu percebo assim, no calango, os três calangos que eu vi, todos eles têm a coisa do desafio, né? Que é a coisa de você lançar um verso, versejar um mote, e o outro ter que responder aquele mote à altura, para não poder ficar, como eles chamam, agarrado, né? Ou amarrado, eu acho que é agarrado que eles falam. Então, assim, em meio a esse versejar existe todo um contexto musical que está presente com uma instrumentação que eu acho que basicamente da sanfona, em um deles, acho que se não me engano o Manuel, o mestre Manuel, que toca uma sanfona de 8 baixos, que não é uma coisa que esteja tão presente ainda na cultura popular, ela meio que está se perdendo, mas ele toca a tal sanfona de 8 baixos, que parece que é uma sanfona que é mais difícil de tocar do que esses acordeões mais modernos, tem mais recurso. Justamente por ter poucos recursos, o cara tem que dominar bastante a técnica, né, do instrumento. A instrumentação, então, é a sanfona ou o acordeão de mais baixos, né? O pandeiro, as palmas, elas estão presentes o tempo inteiro, né? Os calangueiros sempre batem palmas, acompanhando aquela rítmica. O violão, em um deles eu vi uma viola de 10 cordas, que é uma característica da folia também. Embora a folia que eu vi, que se não me engano foi a folia de 2 barras, não tinha viola de 10, tinha um bandolim, né? Interessante isso. Mas enfim, voltando ao calango. Então, violão, viola de 10, triângulos, a bumba e o timbal, o tantã, que é aquele instrumento que a gente vê nas rodas de samba aqui no Rio de Janeiro, né? Em relação à questão harmônica, melódico-harmônico, eu não vejo, eu vejo ela eminentemente tonal, quer dizer, uma música tonal. O que a gente chama de música tonal? É uma música que se consolidou a partir do classicismo musical, né, com compositores como Haydn, Mozart, Beethoven, quer dizer, em que você tem a estruturação de 2 modos, 2 escalas, né, a partir da polifonia medieval, que foi saindo do modalismo, como a gente chama, modalismo, música modal, né? Na Idade Média você ainda tinha a música modal. A partir do classicismo você tem a imposição da sétima chegando na tônica, em meio tom. Então essa característica da música tonal. E a nossa música popular basicamente é uma música tonal. Salvo algumas exceções no Nordeste, que a gente tem a incidência do modalismo muito forte, com a utilização dos modos que tem a sétima abaixada, é o caso do modo mixolídio, tem o modo lídio, que você tem a quarta aumentada, enfim, tem umas características bem marcantes e que eu não vejo presentes nesse tipo de manifestação dos calangos. Não vi modalismo, eu vi só tonalismo, que faz se aproximar com a música religiosa das folias, por exemplo, né? E até do jongo também, melodicamente falando. Não há modalismo no jongo, não vi isso também. Então, voltando aqui, a harmonia tonal, né, com movimento harmônico, seu acompanhamento da harmonia feita pelos instrumentos harmônicos, ou o violão, ou a sanfona, o acordeon, sempre esse movimento de 1º grau, 4º grau, 5º grau, volta ao 1º. Quer dizer, é uma sequência básica da música tonal. Tônica, subdominante, dominante, tônica. O tempo inteiro na verdade, é 1º grau, 5º, 1º grau, né? Fazendo o que a gente chama de cadência, a famosa cadência do tonalismo. 5º, 1º, né? Então não tem muito o que fugir disso.
uma coisa interessante que eu percebi é que as melodias têm um âmbito de sexta, né, da escala. Ela não incorpora os 7 notas da escala. São âmbitos de sexta, às vezes de quinta. Então são melodias com pouco âmbito, não ultrapassa uma oitava, vamos dizer assim. Você não vai de um dó para um ré acima do outro dó, entendeu? Então são melodias fáceis de cantar, características da cultura popular, né? Para guardar, para memorizar com mais facilidade. E uma coisa interessante que até é uma análise que o Mário de Andrade fez muito em relação à música popular, que era a característica de terminar as melodias sempre na terça da escala. Geralmente as melodias tonais elas terminam na tônica. Se você está no modo de dó, a melodia vai cair em dó no final, termina a música em dó. E é interessante que no geral essas melodias elas terminam na terceira nota da escala, né? No caso de um dó seria no mi, né? Então é uma característica que eu vi presente em muitas melodias cantadas no calango. Em relação a ritmos, os ritmos são bem variados, quer dizer, os instrumentos de ritmo eles estão meio que se fazendo uma polirritmia, né? Mas geralmente no calango existem uns ritmos que a gente chama de contramétricos, que são muito presentes nas manifestações afro-brasileiras, né? Que é a incidência muito presente da síncope, que é o tempo forte ligado ao tempo fraco, quer dizer, deslocando a acentuação, fazendo aquela coisa do quebrar o corpo, né? Que os musicólogos gostam muito de falar, né? Do batuque, né? Do samba, que é aquela coisa do quebrar o corpo, né? Então muitas síncopes, antecipações rítmicas, que são marcantes dessa cultura afro-brasileira, né? Os compassos binários simples e a métrica em 4, como no samba, por exemplo. Você tem uma métrica em 4, né? As repetições daquela métrica elas vão se mantendo em 4. E no calango tem essa característica também dessa métrica em 4. Isso é uma característica do calango, a meu ver. E a coisa do verso, que é muito característico para mim, que é o verso de 7 sílabas, né? Que é a famosa redondilha maior, né? Que aí já é da tradição medieval, dos trovadores, que foi, eu acho que veio da Península Ibérica, uma coisa que eu pensei, assim, que talvez no calango, mais, com uma força maior, talvez mais do que no jongo ou nas folias, talvez no calango tenha sido até uma forma uma viagem minha aqui, entendeu? Desses afrodescendentes dominarem a língua portuguesa. É uma forma deles meio que trabalharem esse lado, né, da comunicação, né? E eu acho que eles são bons versejadores, né, dentro dessa tradição da ibérica, né, da redondilha maior. Existem várias maneiras de versejar, né? Existem os versos de 5 sílabas, os de 7 sílabas, os decassílabos, os de 12, né? O de 7 sílabas, o exemplo bom é o do Para Todos, do Chico, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu avô mineiro, meu tataravô baiano. Eles versejam assim, que nem o Chico fez no Para Todos, com 7 sílabas, sempre. E isso acontece também eu percebi no jongo, o verso de 7 sílabas também, né? Que é uma coisa que me chamou a atenção. Eu podia fazer uma digressão assim, sobre a sanfona, que é um instrumento que está presente no calango, de uma forma bastante forte. Teve um calango que foi o calango do seu Manuel, em que eu percebi o domínio dele nesse instrumento, que é um instrumento de tradição, né? E tinha um pandeirista também, que era um pandeirista enfesado, assim, arretado também, que mandava bem segurando o ritmo ali. E sobre a sanfona, quer dizer, é um instrumento que veio da Europa. Ele veio da Europa, você tinha razão, Marta. Ele é um instrumento que foi para o sul, pelo menos é o que indicam os musicólogos, os historiadores, que é um instrumento que vem com os imigrantes alemães e italianos, vai para o sul do Brasil e com o deslocamento migratório para a construção da malha ferroviária do país, ele vai atingir o Nordeste
e vai passar a ser um instrumento representativo do famoso baile nordestino, que é o forró, né? Então tem essa migração do instrumento, um instrumento de fole, um aerofone, enfim, o que eu poderia dizer sobre o calango. Tem uma outra coisa que eu anotei aqui, que na fita 25, que essa roda de calango foi essa que eu falei que o cara de vez em quando manda parar tudo para ele começar a versejar. Que foge um pouco da característica da outra roda, que eles estão numa praça, e que a instrumentação da harmonia, ela persegue os versos, juntamente com o versejar. Nesse caso ele manda parar e ele verseja. Depois a instrumentação volta, como se fazendo interlúdios entre os versejadores do calango. E eu percebi que nessa fita 25, a roda de calango, ela começa com os participantes fazendo um canto de reis, a duas vozes, em terças, né? Terças e sextas, quer dizer, uma característica da música religiosa brasileira, quer dizer, que vem lá desde do século XVIII, quer dizer, isso está presente nas folias em geral, né? E só depois é que eu percebi que se tratava ainda de um calango, e que esse rapaz, um dos calangueiros, ele toda vez que ele ia versejar, ele versejava na melodia, mas fazendo a terça da melodia, e não a melodia conforme os outros cantavam. Isso me fez pensar que ele provavelmente participa de folia também, ele está presente nas folias, então isso deve ser meio que trazendo uma mistura de gêneros, né, incorporando elas dentro de uma outra tradição, né, quer dizer, como tem que ser, né, como é normal ser. E uma coisa também importante que eu vi acentuado, essa característica desse ritmo que a gente chama de tercilo, que ele é presente em toda a cultura afro-brasileira, que é aquela coisa. Está presente no samba, no forró, né, no chachado, na música, toda a música nordestina tem essa, no baião. Então, isso está presente. Essa última frase. Bom. Eu acho muito importante. Qual foi o... Essa coisa do tercilo. Uma coisa que eu percebi também presente no calango é essa utilização do chamado tercilo, que é como se chama um padrão rítmico muito característico da cultura afro-brasileira. Está presente no samba, no baião, na música nordestina em geral, que é na samba de roda, baiano, no partido alto, que é aquela coisa de você marcar. Quer dizer, isso está presente de uma forma muito forte, porque essa aproximação, né, com outros gêneros afro-brasileiros. Né? Não poderia deixar de ser. O que mais que eu vi também no calango, além da coisa da instrumentação, da harmonia. Falei da coisa dele cantar na terça, já falei, né? Fez, né, isso, né? E o que em alguns momentos aquela roda me lembrou um partido alto, que faz sentido também. Quer dizer, a coisa do partido alto, ele tem a coisa do mote também, do versejar, né? E que vai ser repetido por todos para poder dar o contexto geral. E a coisa ela vai se repetindo até se esgotar, naturalmente, que é uma característica também da cultura brasileira, musicalmente falando. Quer dizer, o samba de roda, ele acontece enquanto tiver sentido. Quando aquele grupo ali já não faz mais sentido continuar versejando ou batucando, acabou o samba, entendeu? Então ele não tem o tempo para terminar, esse tempo que a indústria acaba impondo, né, dentro do formato industrial, né, o samba de 3 minutos. Isso daí foi uma imposição da indústria, né? Na verdade, o samba mesmo tradicional, ele não tem o tempo para terminar, ele vai até a noite terminar, se for necessário. Né? Mônica, faz favor, desculpe. Chega um pouquinho para trás, por causa do som. Tá. Um pouquinho mais. Eu acho que em relação ao calango, o que eu poderia falar... Essa coisa isso aqui. legal para ser um pouquinho de tudo, né? Tá bom aí, você acha que o som tá saindo legal? Tá. Acho que vocês poderiam tentar puxar mais alguma coisa assim. Eu ia só insistir mais no partido alto, porque é o melhor desses outros.
gostei muito do Partido Alto e o Calango. Essa aproximação entre os dois. Eu acho que tem características comuns, com certeza. Porque por ser uma coisa de desafio, o Partido Alto, de certa maneira, não chega a ser um desafio, mas ele tem a coisa do mote, né? Batuque da cozinha, assim, não quer, por causa do batuque eu quebrei o pé. E em cima disso, tudo vai se desenvolver, toda a história, né, que vai ser contada depois. Né? Da mesma forma que vapor quebrou na Paraíba e chora eu. Aí daquilo vai se, né? O mundo se abre, né? Pra criatividade, né? Do versejador. Então eu acho que tem uma coisa próxima. Mas em termos musicais também? Porque, por exemplo, eu já E termos musicais também, porque assim. O alto e o jongo são muito diferentes. São diferentes. Apesar do... Ritmicamente vão ser diferentes, com certeza. Aí o calango no Partido Alto. Eu acho que nesse aspecto do desafio e do mote, existe da coisa de se repetir, da coisa responsorial, o puxador canta e depois os outros respondem. Essas características elas são comuns, mas não necessariamente, por exemplo, aí caindo no jongo, né? Mas o calango e o Partido Alto, musicalmente. Eu acho que eles são, por exemplo, ritmicamente eles são binários. Eles têm essa característica em comum. O que é diferente do jongo, por exemplo, que já não é um binário simples, já é um binário composto. Você pode repetir a pergunta dela, incluindo a pergunta dela? Quer dizer, o jongo e o calango são binários? Tá. O jongo e o calango não. O Partido Alto e o calango, eles têm... De novo, desculpa. O Partido Alto e o calango, eles têm a métrica binária. Isso é uma característica comum. Binária simples, né? Embora a métrica esteja em 4, né? Como no samba. Já no caso do jongo isso não vai acontecer, né? O jongo ele tem uma métrica binária composta. É uma característica do jongo. É interessante, é o 3 dentro do 2. Embora no samba você tenha, em algumas situações, em que isso vai acontecer, mas não na métrica. Vai ser nas improvisações que vão se incorporando, porque a rítmica da afro-brasileira ela é aditiva, né? As coisas vão se adicionando, né? Mas, então tem essa semelhança, eu vejo essa semelhança assim, entre o calango e o Partido Alto nesse aspecto. Metricamente eles são próximos, né? E a coisa do versejar também, do mote, de você ter o canto responsorial, isso é uma característica em comum, né? E diretamente o calango e o forró, você faria alguma... Pois é, num desses calangos eu vi muita aproximação com a rítmica do baião, por exemplo. O que pode sugerir pra gente uma opção de coisas. Entendeu? O cara ouviu muito o Luiz Gonzaga, por exemplo, que foi um ídolo nacional, pode ser. Ou ele veio lá do Nordeste, estava acostumado a fazer baile de forró. Né? São muitas possibilidades, né, que se colocam nessa, que uma análise mais aprofundada é quase muito difícil ser feita. Mas num deles só, né? Não é no uma outro, característica... no outro eu naquele outro que tinha o feijão, né? Tinha também uma coisa meio de baião, sim. Tinha uma coisa meio de música nordestina, que a gente entende como música nordestina, né? E no de Pedro Espera um Carlos? pouquinho, rapidinho. Deixa só o moço passar, por favor. Eu lembro do triângulo, que era um triângulo meio... Não, mas eu quero falar. Não, você não deve ficar aqui. Senão vai mudar o eixo dela. Pode ficar aqui. Galinha fala, cachorro late, a vaca mancha, o caminhão passa na estrada, uma coisa gigantesca. A pergunta era se o calango, aquele que está sampando de baixo, se ele também tem esse toque nordestino ou se ele se difere dos outros.
aquele lá eu achei mais próximo do samba, né? Mais próximo do samba. O cara do pandeiro, principalmente, ele tinha um toque mais próximo do samba. Aquele da praça é que tava uma coisa mais pro baiano. E o outro que tinha na porta da casa, que as pessoas estavam, em que o rapaz mandava parar tudo. E esse era bastante forrosado, assim, bem chachado, meio nordestino. Não sei se eu respondi essas aproximações. Vamos passar pro João. Eu só tenho uma outra versão da sanfona, né? Que veio do sul, sim. Pela Guerra do Paraguai. Mas pela... O que dava mais ou menos da minha Mas Você falou também, Mas pela né? Guerra do Paraguai seria vindo de lá do... do sul, de qualquer forma, mas não de imigrantes, sim da colonização espanhola. Porque eu não sabia, não. A sanfona ela é um instrumento do início do século XIX, 1830 que o cara inventa. É uma coisa recente. Claro que o instrumento de fole, isso desde a Grécia já existia. Né? Ele é muito prático, É. né? Ele faz uma E existem variantes. Por exemplo, na Argentina ele é o bandoneon, que é o mesmo instrumento, mas com uma característica um pouquinho diferente. No Brasil ele chegou como concertina, que eles chamam, que é parecido com o bandoneon, e depois ele foi se modernizando, né? Com o teclado do piano, que não existia, era só os botõezinhos, né? Que nem o bandoneon, né? Na Argentina. Mas é interessante, é um estudo. Um estudo pra, se quiser dar uma tese, né? Da onde que veio o acordeon, por que chegou no Nordeste, por que virou um instrumento do forró, característico do forró. É muito difícil de se... Bem, vocês querem fazer alguma pergunta sobre o João? Não, podia começar, a pergunta inicial, você na primeira... Talvez nem a pergunta inicial, você pode começar explicando, mas você colocou que o jongo era o mais, uma gradação era o mais africano dele, Sim, sabe? A começar pela métrica, que o jongo é diferente de tudo, vem do samba, com certeza. vem do alto. Então começa explicando isso, do início, assim, Bem, o jongo. o que eu vi no documentário, quer dizer, eu já vi jongo em outras situações. E assim, em alguma coisa há as semelhanças, com certeza. O jongo da Serrinha, aqui no Madureira, a gente já tem uma vivência maior de escuta, né? Desse jongo mais próximo da gente. E eu vejo semelhanças com esses jongos que eu vi no documentário de vocês. Quer dizer, uma coisa que me aparece no documentário fortemente é que realmente das três formas, gêneros musicais, é a que mais se aproxima, é a que mais fortemente está, musicalmente falando, que se aproxima das características que a gente lê nos estudos, nas pesquisas, nos musicólogos, nos historiadores sobre o batuque, né? É o que está mais próximo, né? Pela característica geral dele. Primeiro, é uma forma musical em que você só tem o batuque, né? Não existe instrumento harmônico. É só o tambor que fala junto com o canto, né? Diferente do calango e da folia, que tem instrumentação de harmonia, né? Quer dizer, então, no jongo, só o batuque juntamente com o canto, né? Um canto responsorial, que é característico de toda a cultura afro-musical, quer dizer, sempre um puxa e o outro responde depois a mesma coisa que foi cantada. Isso é uma característica presente no samba de roda, no jongo, em todas as músicas de tradição. E se a gente for ver os estudos aí das formas musicais africanas tradicionais, a gente vai ver isso presente. Algumas coisas que eu já vi, que eu já estudei, isso é presente. E a característica de ter a dança, que é uma coisa que também é característica do batuque, né? Que é os relatos que a gente tem. Quer dizer, a dança presente juntamente com, embora em algumas fitas que vocês me forneceram, eu não via a dança, né? Havia só o desafio. Mas o jongo ele tem essa característica também de ser dançado, né? Existe a dança de pares. Uma coisa que eu observei, eu não via umbigada, quer dizer, que é característica do batuque, do samba. No jongo eu não via umbigada.
E uma coisa que presente também é essa coisa característica dos versos, ao contrário do calango. O calango ele tem os versos mais objetivos, assim. No jongo você tem uma característica de ter quase que desafios assim de significados, entendeu? Assim, como se fossem coisas para serem adivinhadas, para serem são versos meio enigmáticos assim às vezes. A pessoa tem que ficar muito ligada para entender o que o cara está dizendo. Então essa coisa dos enigmas, né? Uma coisa meio enigmática, né? É acompanhado apenas pelo toque do tambor, que eles têm denominações, se não me engano eles chamam o tambor de caxambu. Não sei se em algum momento chamou de candongueiro, mas eu acho que na maioria do que eu vi das fitas eles chamavam de... A métrica do jongo, ela foge um pouco da característica do samba, por exemplo, que é uma métrica binária, simples. No jongo ele tem uma métrica binária composta. O que quer dizer isso, né? É que você tem dois tempos em que em cada tempo você tem uma divisão de 3. Isso é uma característica do jongo. No samba, por exemplo, você tem 2 tempos em que a divisão de cada tempo desse é em 2. Tá, 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 tá. No jongo você tem tá, 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 tá. Então fica assim, pá, 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 tá, 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 tá. São 2 e 3, né? Então isso é uma característica que dá um molho todo especial pro jongo, ritmicamente falando, né? Embora essa base rítmica, ela possa ser como aquela ideia do aditivo, né? Da coisa rítmica aditiva, muito característica da cultura afro-brasileira, você incorpora outros ritmos sobre esses. Então as palmas às vezes estão fazendo uma métrica binária dentro de um binário composto, então é muito variado, mas ali o que está segurando sempre é essa... Espera um pouquinho, Mônica, rapidinho. Então vamos lá. Quero falar sobre a métrica do jongo. Tá. Pois é, a métrica do jongo, ela é uma métrica binária composta. O que significa? Significa que você tem 2 tempos, né, ou 4, né, seria 1 e 2 e 1, e dentro de cada um desses aqui você tem um 3. Então fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, como se você tivesse um ternário dentro de um binário. Isso é uma característica muito marcante, que aí quando o atabaque, o caxambu faz ele está fazendo essa marcação aqui o tempo inteiro. E as melodias, elas vão se sobrepondo com seus ritmos variados também a essa marcação básica. E aí você começa a ter uma polirritmia, não necessariamente, pode ter as palmas também sendo incorporadas, sempre adicionando ritmos que podem estar até em outra lógica métrica, entendeu? Porque isso é característico da música africana, essa coisa da adição, de ir se preenchendo os espaços, né? Porque a lógica da música europeia, ela é a lógica da divisão. E a lógica da música africana é a lógica da adição. Tem uma outra lógica. Eles pensam de forma diferente a métrica. É uma métrica circular. A nossa é uma métrica que termina em algum momento. A deles não termina, está sempre circulando, né? Então é uma característica, é uma forma de pensar, é outra maneira de pensar. É interessante. Então isso é uma característica do jongo, que não está presente no samba, porque o samba tem uma métrica binária. Agora, explicar por que isso aconteceu também é difícil, né? Quais as tradições que foram se incorporando ali, a gente não pode dizer, mas enfim. Existe até essa ideia de dizer que o jongo é o pai do samba, né? Eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas. Justamente por essa questão, por eles serem tão diferentes metricamente, entendeu? Será? Se não são tradições que também convivem, por que tem que ser um pai do outro, né? Sempre, né? Não
sei. Então, são dúvidas que eu tenho, né? Em relação à questão melódica, por exemplo, o dono do jongo, quer dizer, aquele que puxa o mote, ele puxa uma melodia a capela, né? Uma voz só, e depois todos respondem, essa lógica do responsorial, presente no samba, no jongo, enfim, nas músicas de tradição afro-brasileiras. E o jongo se mantém até cansar. A letra parece ser uma espécie de adivinha, que tem um sentido meio oculto, isso que eu já tinha falado, né? Eu fui na mata buscar a lenha, eu passei na cachoeira, molhei a mão. Você tem que pensar um pouco para entender o que o cara está dizendo, não é uma coisa direta. Tem toda uma ideia poética por trás ali, uma coisa de decifração, né? E algumas vezes eu fiquei na dúvida se os jongueiros eles estão improvisando só, como no calango também, ou se eles têm coisas que eles meio que se repetem. Em algumas situações ficou claro para mim que tem coisas que estão se repetindo mesmo. Tem melodias, por exemplo, minha mãe é uma sereia. Isso aí, todos eles sabem cantar isso, é um ponto que ficou, né, na tradição. Então, melodia. Tio, deixa esse pessoal passar, se quiser, hein? Bem, melodicamente, né, quer dizer, eu encontrei também âmbitos de sexta, de quarta, da mesma forma que eu falei do calango, né, quer dizer, melodias simples, que não tem uma extensão vocal muito grande, característico da cultura popular, quer dizer, melodias de fácil memorização, isso é muito comum, né? Minha mãe é uma sereia. Isso aí, todos eles sabem cantar isso, é um ponto que ficou, né, na tradição. Deixa esse pessoal passar, se quiser, hein? Bem, melodicamente, né, quer dizer, eu encontrei também âmbitos de sexta, de quarta, da mesma forma que eu falei do calango, né, quer dizer, melodias simples, que não tem uma extensão vocal muito grande, característico da cultura popular, quer dizer, melodias de fácil memorização, isso é muito comum, né? E as terminações na terça da escala também, muito presente. Uma característica que desde Mário de Andrade já observava isso, é interessante isso, né? Isso pode estar como uma coisa forte na tradição, né, da cultura popular, musical, né? A coisa dos lererê, né? Muito lererê, gosto muito do lererê, né? Esse recurso, né, do lererê. A coisa da dança, né? De pares, sem umbigada, já falei, né? Volteio, né? Eu passo para dentro, um salteio, depois pé direito com volteio para direita. Eu tentei até dançar, não consegui, difícil. Espera de novo avião. Uma coisa que me chamou a atenção também é que na dança do jongo me lembra um pouco capoeira. Tem alguns passos que são muito característicos da capoeira. Interessante isso, né? Não sei em qual dos depoimentos, até teve um que falou sobre a capoeira, que tinha lá também, falou sobre congado, meio que misturou as bolas ali. Não, aqui também tinha, na minha na época do meu pai, falou alguma coisa assim. Que tinha capoeira, quer dizer, essas tradições, né, meio que se misturando mesmo, né? Enfim, do jongo eu acho que o que eu poderia falar é isso. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Acho que você queria que eu falasse sobre a coisa da métrica também, é isso? Das palmas. As palmas, a relação das palmas com o jongo. Pois é, as palmas, tanto no calango quanto no jongo, o que me parece que elas meio que tentam preencher, como na tradição da música afro-brasileira, os espaços, os silêncios, né? Aqueles que estão participando da roda ou do canto, eles têm é quase que uma necessidade, porque eu acho que é uma música que mexe muito corporalmente, né? Então acho que essa coisa do tá contribuindo, né, com as palmas ou com a dança. Se não está dançando, vai ter que bater palma. Tem alguma coisa ali, se não está versejando. Então, eu acho que isso é uma característica mesmo dessa coisa do ritmo muito contagiante, né? Essas palmas estão sempre preenchendo. Às vezes, no jongo, as palmas elas entram com uma lógica binária dentro da ternária. Então, o que faz com que ritmicamente fique mais rico, né?
as variações. Às vezes o jongueiro ele está fazendo uma coisa muito simples em cima do tambor, né? Ele faz só isso. Ou seja, ele está fazendo uma métrica quaternária dentro de um binário composto. Ele está preenchendo de uma forma muito simples, mas ele está fazendo variações, né? E que aquilo tudo vai se incorporando como uma polirritmia que acaba virando uma característica daquele momento, daquela manifestação musical. Interessante isso, né? Enfim, acho que... E a relação com as batidas, com o ritmo e a batida de escola de samba? Como é que você fez uma relação com o samba? Tão meio complicado que samba é esse que você está relacionando? Porque são tantos sambas, né? Com a batida, aí na questão do batuque, a batida, Quer dizer, ritmo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa força da tradição da escola de samba, né? Que se desenvolveu para um tipo de espetáculo, em que a gente já tem toda uma memória já, né? Até afetiva, né? Dessa característica de ter um batuque que tem uma marcação X, claro, que tem as características de cada agremiação, de cada escola vai bater diferente, mas no básico você tem uma marcação binária e que vai incorporando os outros instrumentos de percussão, construindo uma orquestra, né? Quer dizer, se você for comparar isso com o jongo, que é uma coisa que está intimamente ligada a um tambor que está falando o tempo inteiro, ou um ou dois tambores, né? Há uma grande diferença, né? Quer dizer, você não tem uma orquestra de instrumentos com timbres variados. Uma escola de samba você tem os surdos de primeira, de segunda, de terceira, você tem as caixas, você tem o repique, você tem o tamborim, você tem o chocalho, tem uma infinidade de timbres ali convivendo. No jongo você tem um timbre do tambor falando forte, ele tem uma presença marcante, quase me parece uma presença meio sagrada até, né? E que é muito diferente do samba que a gente está acostumado. Claro que existem os outros tipos de samba, né? O samba de roda, que já tem uma instrumentação com violão, quer dizer, então você vai ter uma variação muito grande. Eu não sei se eu respondi, você queria que eu meio que apontasse semelhanças, né? Eu acho que hoje tem semelhança que ela viu da outra vez com a folia, foi com o João. Foi a folia? Com a escola de samba, né? Mas aí deixa ela falar da folia primeiro. Então eu queria fazer só uma última pergunta antes de sair do João. Uma pergunta, você já disse, mas que eu acho tão interessante a gente ter uma conversação, que você me explicasse um pouco melhor essa questão da lógica musical africana, aditiva, e da lógica ocidental, europeia, sei lá como é que se chama, de divisão, né? Quer dizer, é assim, porque... explica essas duas lógicas. Porque na verdade, se a gente for... Quando a gente analisa os ritmos e as melodias, né, Espera um minuto. musicalmente, Ai, meu Deus do céu. é uma rítmica. Quando a gente analisa ritmicamente uma música, assim, uma análise teórica, né? Você vai destrinchar aquilo ali ritmicamente, a métrica. Na tradição do Ocidente, tradição europeia, né? A gente construiu todo um arcabouço teórico para se analisar isso daí. E a lógica que se utilizou é a lógica da divisão. Então, se você tem alguma coisa que tem um ritmo, você, para entender aquele ritmo, você divide ele. Na lógica do africano, ele não é assim. Ele tem uma outra lógica. Ele pensa da forma de adicionar e não de dividir, entendeu? Então, quando ele tem um padrão rítmico, aquele é o padrão básico. Sobre ele se incorporam os outros. Ele não está preocupado se aquilo ali é 2 ou é 3, não. Ele vai incorporando, ele vai preenchendo os espaços. Quando um músico de tradição ocidental vai tocar, ele sempre vai pensar da forma divisiva. Como é que eu vou dividir aqui? O músico africano, ele pensa como eu vou adicionar. Entendeu? É uma outra lógica. Então é uma lógica circular que vai incorporando ritmos a uma coisa que está básica. Na lógica do músico do Ocidente, ele vai fazendo as divisões, ele vai tentando entender a divisão que aquilo ali tem, para ele poder encaixar alguma coisa ali. Entendeu? Então é uma outra lógica, na verdade. Só. O que é dividir? Dividir? Espera ver eu passar para você falar. Porque eu já... Marrom, o nome dele. O Cimarron, ele fez todo um estudo da métrica africana, que é circular, ao contrário da métrica europeia, que é divisiva.
tanto que a forma como se organiza os compassos é divisível. O cara canta 4 tempos, tá? Eu falo uma frase: eu fui à mata buscar a lenha. Como é que eu vou analisar isso ritmicamente? Eu fui à mata buscar a lenha. Eu fui à mata. É um ternário, entendeu? É uma lógica que eu vou dividindo, entendeu? No africano ele não está preocupado com isso, ele vai querer incorporar coisas, entendeu? Ele não se preocupa em dividir nada. Entendeu? É uma outra lógica, entendeu? E sempre você tem na música africana uma coisa que vai permeando todos os outros ritmos que vão se incorporando, que é o timeline, que é o cimarrão chama. Que é, no caso do jongo é esse. Isso é o timeline, que vai dar aquele sentido meio que até do transe, né? A coisa do transe mesmo, né? Daquilo se repetir, se repetir, se repetir. Na música de tradição ocidental você não tem essa repetição exaustiva. Não tem. Se manter aquele timeline o tempo inteiro. Ele vai variando. Até uma coisa que vem com o classicismo, né? De você ir fazendo a lógica do que é igual e do que se contrasta, né? Senão a música seria uma coisa repetitiva. Só que na lógica do africano ela tem que ser repetitiva. Essa ideia do transe ele é fundamental, faz parte. Né? Acho que, não sei se eu consegui responder. Deixa eu trocar a fita aqui.